Vamos falar do endividamento bancário de empresas. Razões, erros e dúvidas. Empresas necessitam do capital de terceiros, e geralmente são bancos, para que possam operar. Isso é uma situação natural. E a busca por capital, geralmente, se faz necessário em razão de capital de giro, pagamento de despesas extraordinárias, entre outras razões. Isso é mais que natural. Entretanto, diante da facilidade que os bancos disponibilizam os créditos, é muito comum ver gestores captando constantemente, fazendo com que a questão financeira junto aos bancos vire uma ciranda, ou seja, paga-se um, pega-se outro. E isso é um mal que encarece os custos da empresa. A razão mais comum para a captação de recursos, geralmente, é a questão do giro, onde empresas acabam não atingindo seus resultados, os resultados empresariais. Uma referência ao ponto de equilíbrio, uma informação importante para empresas saber se estão com lucro ou prejuízo. Diante dessa falta de informação, ou então de não visualizarem essa questão, empresas acabam tendo que recorrer aos bancos constantemente. E algumas vezes acabam não visualizando o futuro, pois o dinheiro que entra hoje irá sair com parcelas futuras, com prestações, o que chamamos de PMT. E essas PMTs vão sendo acumuladas ao longo do tempo, ao longo das captações de recursos, e a empresa sente-se tranquila naquele momento, mas esquece de visualizar o efeito desses empréstimos no fluxo de caixa futuro. E isso é o que acaba colocando empresas em situações pré-falimentar. Toda essa captação faz com que a empresa aumente os custos financeiros. Isso é normal, quanto mais empréstimos, mais juros, mais garantias, entre outras situações. Mas à medida que o endividamento aumenta, os bancos ficam atentos com todo esse cenário, analisando informações como balanço, DRE, faturamento e endividamento, e vão buscando cruzar essas informações com as informações que eles têm no Bacen, no Sisbacen, Banco Central. À medida que o endividamento aumenta e os bancos entendem que a empresa está muito alavancada, um alerta acende na relação banco-empresa ou bancos-empresa. É o que geralmente acontece. A empresa não busca apenas com um banco, busca com vários bancos, recursos para o seu dia a dia. E nesse momento, as operações começam a ficar um pouco mais difíceis. As operações começam a encarecer, juros que aumentam, prazos que são reduzidos, garantias que aumentam naturalmente, inicialmente com recebíveis. À medida que vai se aumentando o endividamento, passam a ser garantias reais. Inicialmente máquinas e estoques, mas depois os bancos condicionam a continuidade a garantias reais, garantias de imóveis, sejam essas garantias dos sócios ou da empresa. E aí o cenário começa a ficar muito mais complicado, muito mais perigoso para a continuidade da empresa e também danificando o patrimônio dos sócios. Uma atenção especial deve ser dada à empresa nesse momento. Na realidade, o momento já passou. Quando todo esse cenário foi estruturado do endividamento contínuo, a situação tem que estar muito clara para a alta gestão da empresa. Diretores executivos devem saber do volume do endividamento e pensar e planejar uma reestruturação. E essa reestruturação deve ser rápida. O endividamento é consequência de alguma situação que está acontecendo na empresa e que não está sendo sanada. Caso seja resultados, devem focar no aumento do volume de vendas, corte de produtos, abertura de outras praças, entre outras situações estratégicas comerciais. E também fazer uma revisão em toda a estrutura, cortar custos, cortar despesas, rever contratos, entre outras ações. Isso é fundamental para estancar a grande necessidade de capital de terceiros. Mas ainda assim é necessário realizar uma readequação desse endividamento. E o que fazer? Buscar caminhos.
empresários devem buscar caminhos para solucionar. Há vários caminhos. Vamos falar dos principais e enaltecer o que trabalhamos. Existe a possibilidade da recuperação judicial. Entretanto, é uma solução cara e longa. O tempo para solucionar via recuperação judicial é muito extenso. Não deixa de ser uma alternativa. Entretanto, muitas empresas que optaram por esse caminho deixaram de ter continuidade. As empresas não mais existem. É óbvio que, se não fosse uma opção interessante, empresas não buscariam essa alternativa. Um outro ponto é deixar que a empresa fique inadimplente. Essa questão é danosa. Isso causa um estresse enorme, um dano enorme à gestão empresarial como um todo, não simplesmente financeira. Inicialmente, a empresa para de pagar os impostos, que é natural, até que não seja penalizada. Na sequência, os bancos entram no processo e param de receber. Nesse momento, corta-se por completo o crédito da empresa e a empresa vai buscar bancos alternativos, factoring, entre outras alternativas. Mas esse caminho é muito curto, pois por parte dos bancos será acionado a questão judicial rapidamente. E aí o problema fica muito grave, podendo inclusive chegar à falência da empresa. É óbvio que não é da noite para o dia, mas o processo caminha para isso. E a melhor das soluções é a questão da renegociação administrativa. Diferentemente das outras, a renegociação administrativa, o que chamamos de reestruturação do passivo bancário, acontece de forma rápida. 3, 4 meses no máximo, toda a situação pode estar negociada e a empresa voltar a pagar. Isso acontece por meio de profissionais que, no caso, a AXS Consultoria Empresarial disponibiliza para empresas. Em nosso quadro de colaboradores temos ex-diretores de banco, conhecem todos os trâmites legais, todos os processos de negociação administrativa, sem envolver o jurídico. Dessa forma, iniciam-se reuniões onde nossos executivos vão até os bancos como representantes da empresa e passam a fazer todas as tratativas negociando o passivo bancário, com objetivos de alongar os prazos, por consequência, reduzir o valor das parcelas, reduzir taxas de juros, em alguns casos vemos taxas muito mais altas que o mercado, eliminar garantias contratuais, garantias de recebíveis, estoque, máquinas, entre outras, exceto garantias reais. Uma vez que o banco detém uma garantia real, imóveis, essa garantia não será disponibilizada pelo banco até que o endividamento seja quitado. Mas isso é um detalhe que podemos esclarecer melhor futuramente. E o mais importante desse processo de negociação é que todas as negociações com todos os bancos serão planejadas para que o total de todas as parcelas, todas as PMTs que ocorrerão futuramente, estejam dentro da capacidade de pagamento da empresa. Iremos projetar fluxo de caixa e identificar a capacidade que a empresa tem de assumir compromissos bancários com essas parcelas. E são esses números que iremos discutir com os bancos, com todos os bancos, evitando com isso que em poucos meses a empresa suspenda novamente o pagamento e tenha que fazer uma nova renegociação ou então entrar num outro processo de RJ ou mesmo de falência. E isso é muito comum acontecer quando empresários buscam reduzir os custos com honorários de uma possível renegociação e tentam fazer essa negociação diretamente entre banco e empresa. É muito comum que empresários, se vendo em situações constrangedoras com o endividamento, sintam-se emocionalmente abalados e sentem à mesa do gerente para buscar essa negociação. E o gerente de contas, o gerente que todo o tempo esteve fazendo negócio com a empresa, não é a melhor alternativa para se negociar. Esse profissional qualificado é especialista em vender produtos no banco e não é a pessoa-chave, o ponto focal para realizar esse processo de renegociação. De forma geral, uma negociação bem conduzida, ela ocorre entre
renegociadores por parte da empresa e renegociadores por parte do banco, tudo administrativamente. E dessa forma, todo o cenário é exposto, a realidade da empresa, a intenção da empresa é colocada à mesa nessa reunião para que possam identificar a seriedade do momento e o profissionalismo que a empresa buscou para poder fazer essa negociação. Diante disso, o que sugerimos é que sua empresa, caso esteja num cenário como todo esse relatado, busque a ajuda de profissionais. Não queira realizar por conta própria essa renegociação. O risco de assumir compromissos inadequados, aceitar condições impostas pelos bancos e depois assinar um contrato de confissão de dívida e colocar toda a situação da empresa em risco é muito grande. E todo esse cenário, uma vez mal conduzido, tenha certeza que recairá sobre o patrimônio da empresa. É muito comum vermos empresas que perderam parte de seus patrimônios, imóveis, terrenos, galpões, até mesmo o prédio comercial, o prédio fabril. E além disso, ações judiciais podem inclusive comprometer, hipotecar o patrimônio dos sócios. E um patrimônio que foi gerado ao longo de anos pode ser colocado em risco, pode ser perdido, porque todo um processo de negociação foi mal conduzido. A empresa optou em brigar, a empresa não buscou uma negociação profissionalizada. A AXS Consultoria Empresarial está há mais de 10 anos realizando projetos de reestruturação bancária para empresas. Nossos trabalhos são exclusivamente para empresas. E todo esse processo de reestruturação é realizado na esfera administrativa. Não há jurídico, não há advogados, nem de bancos, nem da empresa nesse processo de negociação. Tudo feito de forma administrativa, que é muito mais rápido e tem um custo muito mais baixo. E o melhor, é conduzido por especialistas, ex-diretores de banco que vivenciaram mais de 20 anos atuando num departamento de cobranças e conhecem todos os trâmites, sabem conduzir a melhor negociação possível, tudo de forma profissional. Se sua empresa vive uma situação semelhante ou está caminhando para isso, não hesite em entrar em contato com a AXS Consultoria Empresarial, todo o processo de conversa e negociação tratado de forma confidencial para que possamos lhe passar segurança e iniciar essas tratativas da negociação bancária. AXS Consultoria Empresarial. Somos especialistas em reestruturação bancária exclusivamente para empresas. Entre em contato, vamos conversar sem compromisso. Aguardamos você.